boa tarde. Meu nome é Ítalo, eu sou bolsista do programa Residência Pedagógica e hoje eu vou falar um pouco sobre a biografia e as contribuições de Tales de Mileto. Quem foi Tales de Mileto? Tales foi o primeiro filósofo do Ocidente. Ele nasceu na cidade de Mileto, aproximadamente no ano de 625 a.C. Essa cidade, a cidade de Mileto, ela ficava na região da Jônia, localizada na Ásia Menor, onde atualmente fica ali a Turquia. A escola jônica, que foi a que Tales pertencia, era composta por Tales e outros filósofos da Jônia, como Anaximandro e Anaximenes. Como a Grécia ainda não era unificada, a região grega era composta por várias cidades independentes. A região da Jônia, onde ficava Mileto, hoje compreende o território da Turquia. Tales era um comerciante de sucesso, o que lhe permitiu fazer diversas viagens e conhecer várias culturas diferentes. Estima-se que ele tenha passado por terras egípcias e por diversos povoados e cidades do Oriente Médio, o que lhe proporcionou o contato com a matemática e a engenharia egípcia, bem como com a astronomia babilônica. Os egípcios eles tinham um conhecimento profundo de matemática, o que lhes permitiu construir as pirâmides colossais. Porém, a matemática era apenas uma técnica utilizada para a construção e ações cotidianas, não sendo elaborada e estudada sistematicamente. Tales, ao trazer a matemática para a Grécia, iniciou um modo de cultivo sistemático de conhecimento matemático, o que lhe proporcionou uma maior precisão para os estudos astronômicos e lhe permitiu formular o Teorema de Tales, cálculo que na época permitia descobrir a altura de uma pirâmide a partir do comprimento de retas paralelas e das retas transversais na construção. Esse Teorema de Tales a gente vai ver mais à frente o que realmente ele é, como ele foi descoberto e uma aplicação desse teorema. Seria Tales a primeira pessoa a prever o futuro? É provável que Tales tenha previsto, no ano de 585 a.C., o dia e a hora em que aconteceria um eclipse solar apenas com observações a olho nu da posição da Terra e da Lua em relação ao Sol. Com conhecimento de astronomia e com cálculos matemáticos, esse feito, pensam os historiadores, representa o marco da maturidade intelectual de Tales, indicando, portanto, que o início da filosofia também tem acontecido nesse período. De tanto observar a natureza, as composições do universo e o mundo ao seu redor, o filósofo inquieto e astuto buscou formular uma possível resposta para a pergunta acerca da origem de tudo, afirmando que a água é o principal gerador. Dizem que Tales, após o seu período de maturidade intelectual, vive absorto em observações constantes na tentativa de descobrir qual era o princípio de tudo. Em uma de suas caminhadas contemplativas, afirma o historiador antigo Heródoto, Tales teria caído em um buraco. Uma moça da Trácia, região que faz parte do Império Macedônico, passava pelo local e riu do infortúnio do filósofo. Em uma interpretação filosófica dessa anedota, podemos concluir que a moça estrangeira tinha a condição de escrava e absorta em seus afazeres. Nunca podia contemplar a natureza e tentar entender as coisas. Por isso ela achou graça da distração de Tales, sempre olhando para o céu. Tales era um observador inquieto, dono de uma curiosidade intelectual que deu origem à filosofia e ao estudo sistemático da matemática. Ele também conseguiu explicar as enchentes do rio Nilo, que aconteciam periodicamente, sem recorrer a qualquer tipo de elemento sobrenatural. Tales iniciou o primeiro movimento filosófico que perduraria mais de 100 anos. Ele foi o primeiro ocidental de que se tem um registro a questionar as afirmações mitológicas sobre a origem da natureza. Estima-se que ele tenha dado origem a uma busca pelo elemento originário. Após incansáveis observações, o filósofo especulou que a origem de tudo estaria na água. Esse primeiro impulso da filosofia
por estudar e observar o universo, ficou conhecido como cosmologia. Essa afirmação de Tales deu origem a todo o conhecimento posterior, pois ela deu origem a um processo de tentativa de entendimento racional da natureza. E isso fez nascer o que nós conhecemos como filosofia. A filosofia, na época, consistia em um conjunto de conhecimentos cultivados sistematicamente que compreendiam ciências naturais e matemática. Mais tarde, foram incorporadas a filosofia, a ética, a política, a metafísica e a teoria do conhecimento, bem como a lógica e a estética. A filosofia, por sua vez, ela deu origem às ciências, que foram subsídios essenciais para a elaboração das técnicas, das mais rudimentares até as mais avançadas, que nos permitem, até hoje, desenvolver a nossa alta tecnologia. Isso significa que todo o conhecimento avançado que temos hoje se originou primeiramente na filosofia iniciada por Tales. Apesar de ter sido o primeiro filósofo, Tales não criou a palavra filosofia. Aristóteles atribuiu essa criação ao filósofo pré-socrático Pitágoras de Samos. Tales de Mileto e a água. Antes aqui nos outros slides, né, a gente viu que Tales disse que a água foi praticamente que deu origem ao universo. Mas vamos ver mais um pouco sobre essa relação entre Tales e a água. O que levou Tales a constatar que a água seria a origem de tudo foi a observação de que esse composto estava presente em todas as formas de vida e no ar. Tales afirmou que até os minerais teriam alguma quantidade de água, que de tão pequena era imperceptível. Se falarmos em livros ou documentos escritos pelo próprio filósofo, não há nenhum tipo de documento relacionado ao Tales de Mileto. Os historiadores modernos não encontraram registros feitos por Tales. Se algum dia existiu algum registro ou arquivo, foi consumido pelo tempo, por enchentes, por incêndios ou até mesmo por ladrões. O que se conhece de Tales resultou do trabalho do historiador antigo Heródoto e do filósofo antigo Aristóteles. Se falarmos no conjunto de pensamentos e formulações atribuído a Tales, podemos reunir elementos de sua obra, como o Teorema de Tales, que nós vamos ver daqui a pouco, as explicações sobre as cheias do rio Nilo, a descoberta do triângulo isósceles, a previsão do eclipse solar e também a filosofia. Tudo isso foi obras que Tales fez. Beleza, Tales ele contribuiu para muitas e muitas outras coisas. Mas para que mesmo Tales contribuiu na matemática? Além do Teorema de Pitágoras. Bom, primeiramente, o Tales ele contribuiu para a demonstração de que os ângulos da base dos triângulos isósceles são iguais. Ele contribuiu também para a demonstração do seguinte teorema: se dois triângulos têm dois ângulos e um lado onde esses ângulos e esses lados são iguais, então os dois triângulos são iguais. Tales também contribuiu para a demonstração de que todo diâmetro divide um círculo em duas partes iguais. Por fim, Tales também demonstrou de que ao unir-se qualquer ponto de uma circunferência aos extremos de um diâmetro AB, obtém-se um triângulo retângulo em C. O que seria obter um triângulo retângulo em C? O ângulo que estivesse em C seria o ângulo de 90 graus. Por isso que se diz obter um triângulo retângulo em C. A gente vai ver agora, começar a ver um pouco sobre o Teorema de Tales. Mas antes da gente chegar ao que é realmente o Teorema de Tales, nós vamos tentar entender como que esse teorema ele foi descoberto. O teorema ele foi desenvolvido pelo filósofo e astrônomo e matemático grego Tales de Mileto, como é que a gente já sabe. E por isso ele recebe esse nome, Teorema de Tales. O experimento de Tales foi realizado através da observação de uma sombra de uma pirâmide. A partir disso, ele conseguiu calcular a
altura da pirâmide de Kéops, no Egito, com base na sombra que ela projetava. Considerado o pai da geometria descritiva, Tales contribuiu para o avanço dos estudos de razão e proporção, que até os dias de hoje são utilizados para calcular distâncias. Bom, agora a gente vai começar a ver o Teorema de Tales, que é um teorema que para muitos é muito complicado, mas vocês vão ver que é algo até simples de resolver e entender. O Teorema de Tales ele diz o seguinte: a intersecção de um feixe de retas paralelas por duas retas transversais forma segmentos proporcionais. Vamos lá. O que o teorema diz parece um negócio muito difícil, mas vamos tentar entender esse teorema. Primeiro ele diz, fala sobre retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas que não importa o tamanho que elas tiverem. Observe na figura as retas em vermelho. Não importa o tamanho que elas tiverem. Elas nunca vão se encostar. Nunca. E o que seriam essas retas transversais que intersectam as retas paralelas? São essas retas em azul, que elas estão, vamos chamar elas de retas que estão na vertical, onde em algum ponto dessas retas paralelas elas vão se encostarem, se baterem, como os pontos A, B, C e os pontos A', B' e C'. Então, o que é que diz o Teorema de Tales? O Teorema de Tales ele vai me dizer que o segmento de reta AB sobre o segmento de reta BC é igual ao segmento de reta A' sobre o segmento de reta B', C'. Assim como o segmento de reta AB sobre o segmento de reta AC, ele é igual ao segmento de reta A', B' sobre o segmento de reta A', C'. Por fim, ele diz que o segmento de reta BC é igual ao segmento de reta AC, o segmento de reta BC sobre o segmento de reta AC é igual ao segmento de reta B', C' sobre o segmento de reta A', C'. Aparentemente é um negócio muito complicado, né? Mas vamos ver um exemplo para a gente poder entender como isso realmente funciona. Vamos lá. O exemplo diz o seguinte: determine o valor de x na figura abaixo. Pronto, o que é que a gente vai fazer? Vamos aplicar diretamente o Teorema de Tales. Quando a gente aplicar, a gente vai obter o seguinte: que 3 sobre 9 é igual a 2 sobre x. Por que, Ítalo? Por que é que 3 sobre 9 é igual a 2 sobre x? Vocês lembram o que o Teorema de Tales dizia? Que vamos imaginar nessa primeira reta R, na reta paralela R, o ponto em V, que corta o ponto V, um ponto A, quer dizer, onde V corta R. Pronto, esse comprimento aqui que está entre a reta RS é 3. E entre a reta ST é 9. E o Teorema de Tales diz que esse comprimento, essa retinha que está entre RS e ST, quando elas se dividirem, ela será igual ao comprimento da primeira reta aqui, o RS, que é 2, sobre ST, que é x. Por isso, pode passar, que 3 sobre 9 é igual a 2 sobre x. Daqui, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar o meio pelos extremos, e nós vamos obter que 3 vezes x é igual a 9 vezes 2, que vai implicar que 3x é igual a 18, né? Porque 9 vezes 2 é 18. E como 3 está multiplicando x e a gente quer descobrir o valor de x, a gente pega esse 3 e vamos passar o 3 para o outro lado da igualdade, para a gente deixar o x sozinho. Só que observem, o 3 ele está multiplicando o x. Então, quando ele passar para o outro lado da igualdade,
ele vai passar dividindo o 18. Por isso que tá x igual a 18 sobre 3. Então, que número multiplicado por 3 dá 18? Seria 6. Portanto, x ele é igual a 6. Isso é uma aplicação direta do teorema de Thales. Tá? Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a biografia de Tales de Mileto, que é uma biografia que é um cara muito importante para matemática, tá? E era isso. Eu espero que vocês estejam bem e muito obrigado pela atenção de todos.